Em meio a toda a complexidade que é um país, existe um sistema, uma engrenagem projetada para proteger a saúde de mais de 200 milhões de pessoas. Hoje, a gente vai abrir esse dossiê para entender as peças-chave, o SUS e a Anvisa. A nossa investigação começa agora. A pergunta que guia tudo é enorme. Como é que uma nação consegue proteger a saúde de toda a sua população? E veja bem, não é só sobre tratar quem está doente. É sobre construir um escudo, uma barreira de proteção que está em tudo, no nosso dia a dia. Mas na prática, como é que esse plano sai do papel? Para começar a entender esse quebra-cabeça, a primeira pista está na ideia por trás de tudo, na sua filosofia. Não se trata só de um monte de hospitais e postos de saúde, não. O ponto central é a missão: entender a saúde como um bem de todos, um direito básico. Olha, essa ideia não apareceu da noite para o dia, não. Foi uma longa caminhada. Tudo começou lá atrás, em 1903, com as reformas do Oswaldo Cruz. Ele já tinha sacado que saneamento era uma arma poderosa contra doenças. Mas o grande momento, o ponto de virada mesmo, foi em 1986. Foi quando ficou decidido que saúde é um direito universal e dever do Estado. Essa ideia foi tão forte que entrou na Constituição de 88, criando oficialmente o SUS. E 2 anos depois, em 1990, a lei veio para botar ordem na casa e regulamentar tudo. Cada uma dessas datas foi um passo fundamental para chegar onde a gente está hoje. E isso tudo nos traz ao grande plano mestre, o coração de toda a operação, o Sistema Único de Saúde, o famoso SUS. É ele a estrutura, o projeto que define como essa missão de saúde para todos deve funcionar no país inteiro. E para decifrar o SUS de verdade, a gente precisa entender digamos, o seu código genético. São 3 princípios básicos, 3 regras de ouro que guiam tudo o que ele faz. É fundamental entender cada um deles porque eles são a alma do sistema. Vamos lá. Primeiro princípio: universalização. A lógica aqui é direta e reta. Saúde não é um produto que se compra, não é um luxo para poucos, é um direito. Um direito de todo cidadão, não importa quem seja, de onde venha ou quanto ganha. E é dever do Estado garantir esse acesso. Ponto final. Agora, o segundo princípio, equidade. E aqui, atenção porque o detalhe é importante. Equidade não é a mesma coisa que igualdade. O sistema parte do princípio de que pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Então, para diminuir as desigualdades, a estratégia é tratar os desiguais de forma desigual. Ou seja, investir mais onde a necessidade é maior. Faz todo sentido, né? E para fechar o trio, o terceiro princípio, integralidade. A ideia aqui é olhar para a pessoa como um todo, não só para a doença que ela tem. O cuidado precisa ser completo, sabe? Desde a prevenção, para a pessoa nem ficar doente, passando pelo tratamento até a reabilitação. É uma visão 360 graus do ser humano. Ok, um plano tão grande e complexo assim precisa de gente muito especializada para fazer acontecer. E é exatamente aqui que a nossa investigação foca em uma das agências mais importantes do Brasil. Estou falando da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Pense nela como a unidade de elite do sistema de saúde. A missão dela? Cuidar de uma das frentes mais críticas, o controle sanitário de absolutamente tudo que chega até nós, a população. Vamos dar uma olhada na ficha técnica da Anvisa. O que a gente vê? Ela é uma autarquia. Isso quer dizer que ela tem uma certa independência para trabalhar, tanto na parte administrativa quanto financeira. Foi criada em 1999 e, embora seja ligada ao Ministério da Saúde e siga os princípios do SUS, ela tem essa autonomia. A base dela é em Brasília, mas o trabalho vale para o Brasil inteiro. E a missão da agência, como a gente pode ver aqui, é muito clara e forte: promover e proteger a saúde da população. E como ela faz isso? Intervindo nos riscos. Traduzindo, o trabalho dela é agir antes que o problema aconteça, é estar na linha de frente, analisando, criando regras e controlando produtos e serviços para evitar qualquer dano. Certo. Mas como é que isso funciona no dia a dia, na prática? Chegou a hora de a gente analisar o modus operandi dessa unidade especialista. A operação da Anvisa se baseia em 4 pilares principais. Primeiro, a regulamentação. É ela que cria as regras do jogo. Segundo, registro e autorização. É o filtro que decide o que pode ou não entrar no mercado. Terceiro, fiscalização e monitoramento, ou seja, ficar de olho o tempo todo para ver se todo mundo está seguindo as regras. E por último, a coordenação do SNVS, o Sistema Nacional de Vigilância. E sobre esse último a gente já vai falar mais.
E quando a gente fala em vigilância, o que é isso exatamente? Não é só ficar olhando, não. É um monitoramento ativo, técnico, bem de perto. E o que eles vigiam? Bom, basicamente tudo, desde os remédios que a gente toma, a comida que a gente come, até os cosméticos que usamos e os equipamentos de um hospital. A área de atuação deles é gigantesca. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo, a farmacovigilância. Muita gente acha que o trabalho da Anvisa acaba quando um remédio é aprovado, mas é o contrário, é aí que começa uma nova fase. A agência continua monitorando o tempo todo para ver se aquele medicamento que já está na farmácia é seguro, se causa algum efeito colateral inesperado. É uma proteção contra riscos que só aparecem quando milhões de pessoas começam a usar o produto. E aqui tem um ponto fundamental para entender o sistema. A Anvisa não faz tudo isso sozinha, de jeito nenhum. Ela funciona como o cérebro de uma operação enorme, uma rede conectada que cobre o Brasil de ponta a ponta. E essa rede tem nome, é o SNVS, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Pense assim, se a Anvisa é o cérebro que planeja e coordena tudo, o SNVS são os braços e as pernas que executam as ações lá na ponta, nos estados e nas cidades. E essa rede é bem complexa, viu? Ela é formada por vigilâncias sanitárias em cada estado e capital, tem postos nos portos, aeroportos e fronteiras para fiscalizar tudo que entra e sai do Brasil, tem os laboratórios públicos que fazem as análises, tem sistemas de informação para todo mundo se falar e tem até uma coisa chamada Rede Sentinela, que são hospitais parceiros que ficam de olho e avisam a Anvisa sobre qualquer problema com produtos de saúde. É um sistema bem amarrado. Bom, depois de analisar todas essas peças, qual é a conclusão? Chegamos ao veredito final sobre essa arquitetura de proteção. E a prova final está aqui, no nosso dia a dia. Todo esse trabalho que parece tão distante, tão burocrático, vira coisa concreta que a gente pode usar. Por exemplo, quando você entra no site para consultar a bula de um remédio ou para ver se uma farmácia tem autorização para funcionar. Essa proteção toda se transforma em serviços reais que estão ao alcance de um clique. Então, o veredito é este. Desde aqueles princípios grandiosos do SUS até a fiscalização detalhista da Anvisa, o que existe é um verdadeiro escudo. Um sistema com várias camadas de proteção, trabalhando o tempo todo, sem a gente nem perceber. Um trabalho quase invisível, mas absolutamente essencial para a nossa segurança. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, que fica no ar. Esse sistema todo que a gente investigou, ele foi construído para os problemas de hoje e do passado. Mas e o futuro? Com novas tecnologias, o risco de novas pandemias, com a sociedade mudando tão rápido, como esse sistema vai ter que se adaptar para continuar nos protegendo amanhã? A investigação continua.